Pessoal, estamos de volta. Vamos ver agora se a gente consegue se conectar com Rodolfo Lago, editor-chefe do Jornal de Brasília, da edição impressa. Acabamos de fazer uma live com o jornalista Odi Ribeiro, do blog do Rádio Corredor, e agora vamos falar com o nosso amigo, cadê? Rodolfo Lago, que aqui nós estamos tentando aqui falar com ele. Deixa eu mandar o convite para ele. Rodolfo Lago, aqui, pronto. Mandei aqui o convite para ele, já está lá, só aguardando ele assinar ou ele aceitar, e a gente já inicia. Vamos ver se já chegou lá para ele, e é só ele aceitar. A live foi muito boa com o Odi, e eu tenho certeza que agora com o nosso amigo Rodolfo. Rodolfo, tenta aí, ó. Já tô aqui conectado. Cadê? Quadrilha Rochinol participando, Flávio Cavalcante, Leandro Marques, Major Arantes, Vivi de novo, né? Nossa audiência aqui, Samuel, Júlia, nossa xará, Daiane. Cadê, hein? Meu Deus. Vou mandar de novo, hein? Rodolfo. Ó, mandei o convite. Pronto. Enviado com sucesso. Janaína, Lidiane, pessoal aqui tudo presente. Major Arantes, um grande amigo, se eu não estou enganado, lá de Samambaia, sempre aí presente conosco. E cadê? Pronto, deu certo. Vamos entrar aqui. Agora conectou. Vamos falar aqui com ele aqui. Aguardando, já aceitei, já chegou, agora está conectando. Infelizmente, nesse momento que nós estamos passando, né, como muitas pessoas estão fazendo live, geralmente dá essa demora mesmo. Mas temos que ter um pouquinho de paciência, e aí rapidamente a gente soluciona o problema. Tá aqui, já dei ok. Alessandra Ed Carlos, boa noite, deputado. Pastora Marlene, cadê? Deixa eu pegar aqui, deixa eu mandar aqui de novo. Pastora Val, Tairi Oliveira, Hugo, Jéssica Gonçalves, Duda, Vênia Guedes, Vicente Barreto, Nazi Rodrigues. Isso. Que coisa, né? A gente já deu tem anistia, né? Boa noite. O Emerson, Carmen Lúcia, o pessoal tá entrando. Agora, 19 horas e 50 minutos. 50 minutos. Cadê, meu Deus? Engraçado que eu já dei ok, né? Não chega lá, hein? Rodolfo, melhor você sair e entrar de novo, viu? Que incrível, cara, ó. Solicitações, ó. Tô adicionando. Sai e entra de novo. Quem sabe agora dá certo, entendeu? Puxa, uma pena, né? Porque seria uma live super importante. As pessoas falaram muito bem, né, da inteligência, da capacidade desse jornalista, um dos principais aqui, aqui em Brasília. Alessandra Edcar, foi mesmo. Nós tivemos hoje lá no Partido Republicano a Alessandra e Ed Carlos, foi mesmo. Deixa eu ver se aqui, deixa eu mandar aqui, aguardando Rodolfo. Alexandre Tota, que vem fazendo um trabalho belíssimo com a garotada lá no Gama, projeto de capoeira. Deputados, Silva, coordenador da política pública do PCdoF. Meu Deus.
Odir tá aí de novo. Odir, estamos aqui tentando conectar com o nosso grande amigo e profissional aqui do Jornal de Brasília, mas não sei o que está acontecendo. E ele já está aqui, ó. Já mandei aqui. Deixa eu fazer um teste aqui. Cadê? E as pessoas aí estão conectadas, né? Deixa eu ver, alô. Aqui, ó, conectei com a Alessandra e entrou aqui, ó, com a Alessandra. Pede para ele solicitar. Eu já pedi. Eu fiz um teste aqui agora, você viu até aí, né? Entrou de uma outra pessoa e a dele não está entrando. A solução é ele sair e entrar novamente, né? Cadê a Isabela para poder nos ajudar aqui? Ó, ele mandou aqui. Deixa eu ver se aceita aqui agora. Ó. Rodolfo aqui. Mandei, aceitei, vamos ver. Acho que agora vai dar certo, hein? Deixa eu ver aqui. É isso. Opa! Vai dar certo agora, hein? Já ouvi o áudio, hein? Alô? Rodolfo? O Oi, áudio deputado, já chegou. tá me ouvindo? O áudio já chegou, o áudio. Agora não está aparecendo a imagem, né? Eu peço desculpa a todos aí pelo problema aí. O áudio já entrou. E tô te ouvindo muito, mas muito bem, sabia? Eu não sei porquê, eu realmente é a primeira vez que eu faço isso e eu peço desculpa a todos aí pelos problemas aí que estão acontecendo. Mas está me ouvindo? Ó, o Odir falou o seguinte, ó. Sai e entra novamente. Agora caiu, né? Entendeu? Sai aqui, agora acho que vai dar. Agora chegou direitinho. Agora chegou o pedido do jeito correto. Acho que agora vai dar certo. Agora conseguimos. Agora conseguimos. Peço a todos que estão assistindo a gente aí, 1000 desculpas pelos esses problemas aí que deram. Você está me vendo já no... Agora estou vendo o senhor. Eu, na verdade, não estou te vendo, mas talvez, vou até pedir aqui para alguém aqui que está nos ouvindo e assistindo, se está aparecendo a imagem dos dois. Se estiver aparecendo, pessoal, dá um ok aí, porque para mim não aparece ele, né? Só para a gente saber e a gente começa. Porque se eles estiverem te vendo, Rodolfo, aí a gente segue aqui o caminho, entendeu? Eu estou vendo o senhor. Eu aqui a tela está dividida entre nós dois finalmente aqui. Aqui, ó. Não, só o deputado. As pessoas estão... Caiu, ó. Acabou de cair. Vicente está dizendo que não, a pastora Val também dizendo que não, a Ednilza, a Érica, o Vicente. Mas nós somos brasileiros. Brasileiro é o seguinte, não desiste nunca. É porque as informações que o Rodolfo vai passar para nós é de suma importância. Agora deu certo. Agora deu certo? Agora valeu a pena ter esperado todo esse tempo. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, deputado. Muito obrigado pelo convite. Eu peço desculpas aí por esses problemas técnicos, mas, enfim, são coisas da internet. E bom assim que o senhor vai aprendendo a como manusear, porque com certeza, depois dessa live, você vai ver que muita gente vai querer conversar contigo, né? É bom que você já vai estar preparado. Não, verdade. De fato, eu ainda não tinha feito nenhuma live pelo Instagram, foi a primeira vez, aí eu apanhei aqui um pouquinho, peço desculpa aí. Então tá. Então estamos aqui com Rodolfo Lago, editor-chefe do Jornal de Brasília, edição impressa. Também é diretor da sucursal de Brasília
da revista Isto É. Atuou na comunicação... Fui deputado, não sou mais. Ah, foi. Fui... Foi diretor da sucursal de Brasília, da revista Isto É. Atuou também na comunicação da Secretaria de Saúde do DF. Quando que foi isso? Qual o período? Foi no governo Hollenberg. Nós fomos colegas de governo Agnello. O senhor era secretário de esporte, eu era secretário adjunto de comunicação, na época do Hugo Braga. Não, primeiro foi o Abimael, e aí depois veio o Hugo Braga, não é isso? Hugo Braga, eu era o adjunto do Hugo Braga. É verdade, lembrei agora, é isso mesmo, né? É isso. E foi editor do portal Fato Online e editor de política do Correio Brasileiro. Caramba, o currículo aqui, ó, sensacional. Bem que o Odi falou, né? Então, o Odi... Vamos falar um pouquinho sobre fake news, e agradeço a sua participação. É um tema aí que está sendo muito discutido nos dias de hoje. A Câmara dos Deputados está lá com um projeto que já passou no Senado, agora está lá na Câmara para ser aprovado, né? Alguns querem, outros não. Mas a verdade é que alguma coisa precisa fazer, porque a fake news realmente tem aumentado no nosso país, né, Rodolfo? Não, sem dúvida, deputado. Para o senhor ter uma ideia, existe um levantamento que foi feito por um laboratório de segurança chamado PS Safe, na eleição passada, na eleição de 2018, eles levantaram que naquela eleição circularam pela internet 4 milhões de fake news, de notícias falsas. Então, o senhor imagina o volume disso. É realmente uma coisa muito grande. Não é um problema só do Brasil, né? É um problema do mundo inteiro, né? E que nos afeta a todos, né? Porque com um volume muito grande, às vezes, né? Uma informação falsa que acaba se disseminando de uma forma muito grande, ela pode acabar ajudando a definir uma eleição por um caminho que não é o caminho correto, né? Porque, enfim, as pessoas passam a acreditar numa coisa que não é verdade, aquilo prejudica alguém, né? Então é um problema muito sério, muito grave, compromete a credibilidade dos veículos de comunicação como um todo, compromete a credibilidade das redes sociais. Então é um problema grave, um problema sério, que de alguma forma a gente precisa ver como é que regula, né? Eu não tenho muita certeza se esse projeto aí que está sendo imaginado aí no Congresso é o melhor caminho, mas eu acho que algum tipo de regulação a gente vai ter que, em algum momento, pensar e fazer, sabe? Não, inclusive, o senhor falou um tema aí muito importante, né? A gente está aí às vésperas de uma eleição municipal, né? E por conta da pandemia, a verdade é que agora que está se começando ver as pessoas voltando às suas atividades, ainda de forma ainda bem tranquila, e elas só tiveram as informações ou pela televisão ou pela internet, esses meios de comunicação, notícias. Então você veja a arma, né, que se tem nas mãos, né? Então uma notícia ela pode ajudar, como ela pode matar e destruir uma campanha, né? O senhor tem razão, é isso mesmo. Não, sem dúvida, né? Quer dizer, nós vamos para uma eleição esse ano, né, com essa coisa da pandemia, né, que provavelmente vai ser uma eleição um pouco diferente, né? Aquela ideia do contato corpo a corpo, né? O senhor como deputado, como político, sabe isso melhor ainda do que eu, melhor do que ninguém, né? Isso provavelmente vai acontecer menos, né? Porque nós estamos todos em casa, né? Nós estamos todos em isolamento social para evitar a contaminação. Então, muito provavelmente, né, a eleição ela vai acontecer muito mais pelas redes sociais, né? Então, o risco, né, da informação falsa, da fake news, é um risco que ainda vai ser maior, né? Vai ser mais alto, né? E é isso que é a grande diferença, né, deputado, com relação a gente que faz jornalismo, que faz
eu, o Odir, que o senhor entrevistou antes e tal, a gente a gente pode errar, mas a gente não faz isso de maneira deliberada, né? Esse erro pode acontecer, mas não acontece porque a gente queira, né? E esse é que é o grande problema, né? Porque essas fake news aí que são disseminadas pelas redes sociais, elas são colocadas de maneira intencional por alguém, né? Para tentar prejudicar uma pessoa. E esse é que é o grande problema, né? Esse é que é o grande risco, né? Eu pergunto para o senhor, a gente sabe que os portais de notícias, em sua maioria, são grandes disseminadores de fake news. Com a divulgação de anúncios, essas informações distorcidas, elas alcançam uma quantidade, né, gigante de pessoas. Como que vocês, o senhor sendo agora de um veículo de comunicação, como o Jornal de Brasília, que está disponível de forma online, né? Eu de manhã, todo dia de manhã, eu já entro e vejo lá, principalmente no alto da torre, a gente vai lá e vê lá um monte de notícias pequenas e outras que a gente vê. Como que vocês atuam com essa questão da checagem de notícias? A gente precisa checar tudo, né? A gente precisa ter a segurança máxima, assim, o maior grau possível de segurança de que aquela informação que a gente está publicando, ela é verdadeira, né? Isso que eu vinha falando antes, quer dizer, a diferença que tem entre, por exemplo, um veículo como o Jornal de Brasília, né? E existem algumas diferenças. A primeira grande diferença é que o que a gente vende, né? O que um veículo de comunicação, como o Jornal de Brasília, como outros veículos de comunicação vende, é a informação. Então, é a credibilidade. A gente vive disso, né? Se as pessoas não tiverem, não acreditarem no que a gente escreve, no que a gente produz, a gente não vai conseguir vender o nosso produto, né? Essa que é a grande diferença. O que acontece muitas vezes aí nas redes sociais de um modo geral é que quem dissemina fake news não necessariamente está muito preocupado com a credibilidade. Ele faz aquilo porque busca alguns outros objetivos, né? Ele quer, de fato, às vezes, publicar uma notícia falsa porque aquela notícia falsa pode prejudicar um adversário político, ajudar algum candidato. Então, esse é que é o grande risco, né? Então, uma das coisas principais que uma pessoa tem de fazer, deputado, para verificar se uma notícia que ele está lendo ela é verdadeira ou falsa, é primeiro saber quem é que está publicando, né? Porque é aquela coisa, né? O Jornal de Brasília tem CNPJ, responde na justiça, eu assino a minha matéria, né? Então você está sabendo, né? Porque uma coisa, por exemplo, que a Constituição já garante, né? É o seguinte, a liberdade de expressão, ela é plena, vedado o anonimato, né? Quer dizer, você não pode publicar nada sem dizer, olha, sou eu que estou dizendo isso. Então é o seguinte, se não aparece lá quem está publicando, se você não sabe dizer quem é, entendeu? Tudo isso começa a desconfiar que aquilo dali pode ser fake news, né? Uma pergunta para o senhor, mas antes registrando aqui a participação do doutor Paulo Roberto, o médico lá de Samambaia, um grande amigo, fala aqui, boa noite, deputado, boa noite, Rodolfo, o Alain, o Glauber, a Ana, as pessoas estão participando. Deixa eu fazer uma pergunta para você, por que a gente vê, né, vou dar o exemplo aí, a gente está vivendo essa questão da pandemia do Covid. A gente vê que determinados veículos de imprensa, muitos carregam a notícia terrível, só quer falar lá assim, morreu, tanta gente, tal. E se você pegar o número de pessoas recuperadas, que é um número gigante, isso assim, ó, e recuperaram tanto. Mas na hora de falar da morte, aí fala, meu Deus, tanto, é um absurdo, carrega. Isso também não é uma fake news porque é uma verdade absoluta. Mas por que tanto sensacionalismo no pior? Qual a sua opinião, doutor Rodolfo? Eu acho, deputado, que a gente acabou cometendo um erro grande no Brasil aqui de politizar uma doença, né? E isso não foi uma coisa
boa, né? Porque, na verdade, é o seguinte, o que que a gente tem? A gente tem uma doença que, sem dúvida nenhuma, é altamente contagiosa, né? Tanto que ela se espalhou aí pelo planeta inteiro, né? E é uma doença que a gente ainda não sabe como tratar, né? Ela não tem vacina, ela ainda não tem uma medicação comprovada, né, que combata ela. Todas as medicações que existem aí, algumas dessas medicações são controversas, né? Então é uma situação que exige, de fato, cuidados, né? A gente tem notícias o dia inteiro, o tempo todo aí de muita gente contaminada e, de fato, tem muita gente aí que está morrendo, né? 115 mil pessoas que morreram não é um número que a gente tem que desprezar, né? É claro, muita gente se recupera, isso também é importante se dizer. Eu acho, agora, só que eu acho que o que aconteceu é que nós passamos a tratar isso como uma coisa política, e não deveria ser assim, né? Eu acho que esse é que talvez seja o grande problema. Eu acho que a gente está numa discussão que não deveria ser a discussão mais correta. Eu acho que assim, primeiro, na minha opinião, eu acho que o que a gente tem que buscar sempre é seguir as orientações dos profissionais da área médica, né, dos cientistas, né, porque essas são as pessoas que realmente, em tese, entendem do que estão falando, do que está acontecendo, né, e não buscar orientações de quem não é da área médica, né. Então, eu acho que talvez o grande problema disso tudo esteja no fato da gente ter politizado uma doença, né? O vírus não tem partido, né? O vírus ataca todo mundo, né? O senhor, na resposta anterior, você falou uma coisa que eu estava pensando aqui e é verdadeiro. Tem determinadas pessoas que quando, né, a gente tem uma assessoria de imprensa competente, que tudo que sai acaba mandando para a gente, tem os clipes, né? E tem determinadas pessoas que quando a notícia vem daquela determinada pessoa, eu já falo assim, ó, nem vou olhar porque não tem credibilidade, né? A gente já sabe qual é o histórico, qual é, né, o passado, e a gente não dá nem importância. Já tem outros, não, ó, se esse realmente está falando, então realmente isso é verdadeiro. Então a gente tem que estar atento, né? Acho que é muito isso, né? Então você tem que realmente saber quem é que está trazendo para você aquela informação. Porque tem informações que ela vem carregada do sentimento da pessoa, né? Não passa a notícia, né? Então a gente realmente tem que tomar cuidado. O senhor falou e realmente tem razão. Não tem dúvida, né? Eu acho que assim, o nosso produto, o produto do jornalista é a credibilidade, né? Sem ele você não consegue vender o seu peixe, né? Então essa é a grande questão, né? E isso aqui é o principal, o primeiro caminho, né? Se você antes de isso vale para qualquer um de nós, para todo mundo que está nos assistindo, antes de compartilhar uma informação que você recebe pelas redes sociais, verifica primeiro quem é que tá publicando, se aquele é um veículo conhecido, se está lá o nome do jornalista que publicou, se aquele nome de fato é de uma pessoa que existe, se é verdadeiro, né, se aquele veículo ali é um veículo que existe de fato, porque também tem muita gente que mascara, né? Isso acontece às vezes, né, deputado? Então, por exemplo, o cara bota lá um nome de um jornal parecido com o nome do jornal verdadeiro para a pessoa achar que aquela notícia é verdadeira. Então, verifica se é isso mesmo, se aquela notícia é verdadeira, se aquilo não tem algum objetivo por trás, né? Porque é muito grave, muito sério, né? Compartilhar notícia falsa pode gerar grandes prejuízos, muitos prejuízos. A Rosa diz assim, ó, boa noite, Rodolfo. Por que as notícias falsas mexem tanto com o sentimento das pessoas? Qual o estrago psicológico que isso afeta no ser humano? Eu posso dizer que eu já vi fatos em que... Porque, na verdade, é assim, muitas das vezes a notícia sai bem grande lá, né? E na verdade, a fake news não é de hoje, vamos dizer assim. Porque desde a época, eu passei muito na Bahia, em 2000
Em 2004, 2005, eu trabalhei lá, e sempre lá tinha um jornal lá, que era da família do ACM, que sempre publicava o jornal, e aí vinha informações, tudo grande, aconteceu isso, tal, tal, tal. Teve um caso disso assim, ó, fulano morreu. E aí eu trabalhava numa emissora de televisão, fui lá e peguei a pessoa viva, vivinha da Silva, ela tá aqui, ela tá viva, mas aqui tá dizendo que tá morta. Mas no dia seguinte, só vem lá um pedacinho pequenininho, né, ó, erramos na notícia. Então isso já acontecia há muito tempo. É que hoje potencializou demais. E realmente Exatamente. mexe no sentimento das pessoas, né? Faz um estrago. Né? Exatamente. Ah, sem dúvida, exatamente. É isso mesmo. Acho que o grande problema é que isso se potencializou, né? As redes sociais tornaram isso uma coisa muito maior, sem dúvida, né? Sempre houve fake news, sempre houve notícia falsa, né? E o prejuízo é enorme, né? Porque se você se cola numa pessoa uma notícia falsa, né? Fulano é ladrão, fulano fez isso, e isso não é verdade, né? Depois, para desfazer, é um trabalho enorme, né? É um trabalho imenso, né? E às vezes, né, você conserta e a coisa volta, né? Isso ainda é um problema das redes sociais, aparece de novo lá na frente, porque a notícia fica ali, né? Outra coisa do mundo hoje da internet é isso, aquela notícia falsa, ela fica ali, né? Então alguém partilha de novo uma coisa que já foi desmentida. É um trabalho louco, né? Um trabalho louco para a pessoa conseguir resolver isso, desfazer esse negócio, né? Não, com certeza. Eu, particularmente, de vez em quando, porque a gente está na política, né? Então, a gente tem que estar preparado, né? E aí teve uma situação que aconteceu comigo, e aí eu falei para minha jornalista, pô, brincadeira, olha só, a pessoa divulgou aqui, dizendo isso, aquilo, outro, e olha só, as pessoas estão questionando tudo, e aí eu liguei pro jornalista, eu falei assim, poxa, vocês viram que vocês publicaram e tal, né? Não, se o senhor quiser, eu vou corrigir, amanhã sai, se eu quer falar alguma coisa, aí eu prefiro, e aí já tomei essa atitude, né? Quando fala, eu prefiro não voltar a dar o direito de resposta, porque, na verdade, o público que viu aquela matéria foi um. No dia seguinte, eu vou, na verdade, voltar com aquele assunto que vai causar curiosidade na pessoa, que vai... Então, você quer saber de uma coisa? É melhor a gente seguir em frente, entendeu? Porque, muitas vezes, é tão pequeno que não vale a pena a gente querer consertar, porque a gente vai pegar um outro público, né? Não é nunca será o mesmo, né? Sem dúvida, é sempre um prejuízo muito grande, né? O melhor caminho de fato, conseguir evitar, né, que a notícia falsa seja publicada, né? Esse é Então, sempre o melhor caminho. deixa eu mandar aqui um abraço, Rodolfo, para o nosso embaixador de Israel, Yoshi. Nosso embaixador está nos assistindo, está mandando aqui, ó. Boa noite, deputado querido. Israel te ama. Eu tenho um carinho muito por esse embaixador que tem feito um trabalho belíssimo aqui, né, nessa relação, né, entre Brasil e Israel. E ele teve esse final de semana lá com o nosso presidente Jair Bolsonaro, entregou um candelabro bonito, eu acompanho ele nas redes sociais, e ele sempre é uma pessoa muito querida, e eu quero mandar um abraço, e tá dando a honra aqui de assistir a nossa live, né, Rodolfo? Muito obrigado aí pela audiência, embaixador. Muito obrigado. Vamos continuar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O jornalismo de ontem já não é mais o mesmo do jornalismo de hoje, já não é mais o mesmo de hoje. Quais foram as principais mudanças dentro dos veículos de comunicação para se adaptarem a essa nova realidade? Olha, é um desafio muito grande, sem dúvida nenhuma, né? Hoje a gente tem uma mudança muito forte acontecendo, né? Por exemplo, a gente não sabe, por exemplo, quanto tempo dura mais esse jornalismo de papel, esse jornalismo impresso, que inclusive é o que eu faço, né? A gente não sabe mais quanto tempo que os jornais impressos ainda vão continuar
existindo, né? A gente não sabe de que forma que eles vão mudar para o jornalismo digital, né? Uma coisa que eu tenho certeza, deputado, é que o jornalismo vai continuar existindo, né, de uma forma ou de outra, né? Eu acho até que essa discussão toda que a gente está tendo aqui a respeito de fake news e tal, ela só reforça a necessidade da gente ter sempre um jornalismo de qualidade, né? Porque o que fica claro é que existem alguns princípios profissionais, alguns princípios éticos, né, que eles vão precisar sempre ser seguidos, né? Não dá para todo mundo imaginar que possa fazer jornalismo de qualquer jeito. Então, eu acho que o que acontece hoje, quer dizer, a partir do momento que se disseminaram, surgiram essas novas redes de informação, esses novos veículos, né? Todo mundo passou a ter suas redes sociais, todo mundo passou a ter seus blogs, né? Todo mundo passou a ter essas coisas, né? Aumentou a necessidade de você buscar uma informação que você confie, né? Uma informação de qualidade. Então, isso fez com que as pessoas, eu acho que as pessoas agora voltam a querer buscar os veículos que têm qualidade, os veículos que têm credibilidade, né? Então eu acho que eles continuam sendo importantes, vão se adaptar a esses novos tempos, mas o jornalismo ele vai continuar tendo que existir, porque essa credibilidade ela precisa acontecer e ela é importante, né? Porque senão nós vamos cair. O grande perigo é a gente cair num mundo, né? Imagine, aonde você não acredita em nada, né? Já pensou? Seria uma coisa completamente louca, né? Espero que isso nunca venha a acontecer, né? Não, com certeza, né? O Alan Souza, boa noite, deputado. Manda um abraço aí para o pessoal aqui do Novo Gama. O povo tem gratidão por sua ajuda frequente. Como ainda chamar atenção com um jornal impresso? Olha, boa pergunta, hein? A Ludete Aparecida pergunta, como ainda chamar atenção com o jornal impresso? Na verdade, o jornal impresso é um dos grandes prejudicados com esse avanço da tecnologia, né, Rodolfo? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, é um desafio enorme, viu? Um desafio diário enorme que a gente faz. A gente tem algumas estratégias que a gente está adotando e eu acho que algumas delas aí funcionam, né? A primeira é o seguinte, no caso nosso, do Jornal de Brasília, a gente resolveu se aproximar cada vez mais da cidade, né, da cidade que é a nossa cidade. Fazer com que o Jornal de Brasília seja, de fato, o Jornal de Brasília. Quer dizer, a pessoa se identificar lá, o morador. E quando eu falo Brasília, eu não estou falando só do plano piloto, é o Distrito Federal como um todo, as várias cidades, né, que compõem o Distrito Federal. A gente fez uma mudança, né? Se você lê o Jornal de Brasília, fizemos uma mudança no ano passado, nesse sentido, que a gente criou uns íconezinhos, todo dia muda o ícone na capa do jornal, e a gente coloca lá um ícone relacionado a um ponto da cidade de Brasília ou de alguma outra cidade satélite. Então, um dia é a catedral que aparece, no outro dia é a torre, é a caixa d'água da Ceilândia, no outro dia é o relógio de Taguatinga, e a gente vai buscando, né, também histórias histórias na cidade, personagens da cidade, histórias que só o Jornal de Brasília conta a respeito de pessoas, de histórias, de situações da nossa Brasília, para atrair esse público leitor, né? E eu fiz uma coisa que eu chamo que a gente fez, que eu chamo de capa pôster, que é a notícia, botar sempre uma foto bonita, uma coisa bonita, que a pessoa chega na banca, olha ali, se sente atraído pelo jornal, e você consegue ler, ainda que você não tenha de fato fisicamente o jornal de papel, você consegue ler o jornal inteiro no site do Jornal de Brasília. Então tá lá o jornal todo, você consegue folhear ele todo, né? E além disso tem as notícias no próprio site, né? O site tem hoje
alguma coisa em torno de 5 milhões de visitantes únicos, de pessoas que entram lá e assistem, né, e leem as notícias, né. Então a gente faz essa integração entre o jornal de papel, que ainda existe, e ele ainda deve continuar existindo, não existe previsão de acabar com ele, e o jornal digital, que está lá no site, né. Legal. Oliver, chega até o senhor notícias que só de bater o olho já sabe. Assim, ó, o Oliver, assim, pergunta assim, ó, chega até você notícias que só bater o olho já sabe que é notícia falsa? Claro, né? Chega, chega, chega. E aí é aquela coisa, né? Se bater o olho e já notar que é notícia falsa, a gente nem vai atrás, né? Agora, se é alguma que a gente desconfia, a gente vai lá e confere, né? Liga lá, falando alguma coisa, vamos dizer, vou dar um exemplo. Estamos falando alguma coisa do governo do Distrito Federal, por exemplo. A gente liga lá na assessoria do governo do Distrito Federal e confere, olha, isso aqui que estão dizendo é verdade, não é, e tal. E se não for confirmado, enfim, não se publica, né? Rodolfo, a Ludete aqui agradece a sua resposta. Registrar também a Jaqueline. Queria que você fizesse aí a sua consideração. Te agradecer, ó, já passou rapidinho, já é 8h23, já estamos aqui quase 40 minutos, passa rápido, e um próximo dia a gente marca novamente para a gente poder trocar uma ideia, mas antes registrando aqui a Maria Clara, registrando aqui o Darlon Germano. Parabéns, deputado, pelo seu trabalho, você tem sido um grande representante de Brasília. João Barbosa, Boquim, boa noite, deputado. Suas considerações, Rodolfo. Obrigado pela sua participação, viu? Não, deputado, eu agradeço demais o convite, é sempre um prazer muito grande discutir essas coisas. Esse é, sem dúvida nenhuma, um tema muito importante que o senhor trouxe aí para discussão. Essa questão das fake news é uma questão que a gente precisa realmente enfrentar. E, bom, nós estamos lá no Jornal de Brasília fazendo esforço danado para sempre trazer informação boa, de qualidade aí para os nossos leitores. E o jornal está à sua disposição, deputado. O senhor pode nos procurar lá, nós estamos à sua disposição lá, a Hilda no alto da torre, eu lá na edição, estamos todos à sua disposição, sempre aí para, enfim, divulgar o seu trabalho. Muito obrigado aí pelo convite aí, que foi muito bom. O pessoal está perguntando aqui, o senhor tem um furo para dar para a gente? Bom, eu digo, leiam amanhã no Jornal de Brasília, a gente deve ter uma matéria bem interessante ali, estamos levantando a respeito da diminuição dos casos de vítimas de acidentes de trânsito. As pessoas estão usando menos os automóveis porque estão isoladas, nós estamos levantando isso e é provável que a gente publique isso amanhã. Então dá uma olhada lá no Jornal de Brasília que vai ter uma matéria interessante sobre isso. Falar em acidente de veículo, né, independente de ter reduzido, mas eu vi um hoje, que aconteceu esse final de semana, e você vê que absurdo, né? Ali foi na entrada ali, parece que de Santo Antônio. Vi um casal de um lado e do outro veio um carro que perdeu o controle e bateu de frente, né? E aí morreu, né, o casal, e o cara do carro que provocou o acidente, né, acabou só se machucando, porque ele acabou virando um pouquinho. Agora, o cara embriagado, né, cara? Como que pode a pessoa se dar ao luxo de beber, né, e sair dirigindo, né, cara? Isso é um absurdo. E aí tira a vida de duas pessoas que tá ali feliz, caminhando, né? Então, assim, tem coisa que acontece no nosso país, né, que a gente fica, assim, horrorizado. Teve o caso lá do Espírito Santo, do estupro lá da menina, o tio, e a gente pensa que isso acontece um caso isolado do outro, mas não, aqui no Paranoá, né, foi preso o cara esse final de semana, que também estuprou a netinha, né, de uma senhora com 6 anos de idade, né? Então, nosso país está perdido mesmo, né? Terrível, né? Terrível, sem dúvida. Então tá. Doutor, fica com Deus. Obrigado aí, e qualquer coisa estamos aí à disposição, tá? Nós também, deputado. Muito obrigado aí pelo convite. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Então tá aí, acabamos de falar com esse grande jornalista, Rodolfo Lago,
né, que deu aí a honra de nós batermos aqui um papo. E sempre a gente está trazendo pessoas aqui para poder a gente tratar de algum assunto. A Alessandra pergunta se o Republicanos tem candidato a prefeito lá no município do Novo Gama. Quero dizer que tem sim. O Republicano tem um pré-candidato aí, de nome Bebê. Né? Esse é o apelido. Hoje ele é o presidente da casa e ele é o nosso pré-candidato a prefeito na cidade. E aí, vocês gostaram? Depois vocês poderiam mandar para nós sugestões, né? Quem que você acha, qual o tema que a gente poderia aqui tratar do assunto, né? Quem a gente poderia convidar para poder falar de temas tão importantes para a nossa sociedade. E aí a gente vai fazendo aí o convite e trazendo, sem dúvida alguma, temas que realmente vocês irão gostar muito, tá bom? Então, uma boa noite, valeu, que Deus abençoe, e amanhã, terça-feira, estamos juntos aí. Valeu!